Nas de férias, novo, again! Nas férias da Glocal. Fim de ano. Jingle Bell, acabou o papel. Regado a uva passa e cidra cerezé. O pessoal tá comendo e a gente tá aqui... lançando podcast. É isso aí, mas estamos no especial de férias. Especial... E a gente trouxe palestras que aconteceu no Rock no Vale, lá no Jovens da Verdade. Olha que incrível. Separamos palestras especiais que aconteceram do Antônio Carlos Costas e do Davi Lago. Exatamente. Muito especial. Queremos agradecer aos Jovens da Verdade. Se você quiser saber mais, entra lá no jovensdaverdade.com.br. Você pode saber mais sobre esses eventos. Esse foi Rock no Vale, que, aliás, é um evento que acontece a cada 2 em 2 anos, né, Renatão? Exatamente, é um evento incrível, ímpar no mundo gospel. Dá pra chamar de gospel, não, né? Não sei, eu acho que não, é melhor não. Agora, se você quiser saber por onde nós estamos e quando vai ser a nossa próxima série, entra lá no local.org.br, que lá vai sair tudo o que a nossa nova temporada, que já em fevereiro já estamos de volta. É isso aí, né? Um bom conteúdo para vocês, gente. Valeu. Está no ar. Cultura, espiritualidade, impacto social. Local Podcast. Quer dizer, a Bíblia fala sobre diversos aspectos da cidadania, da cultura, da cidade. Agora, esse texto que a gente vai ler, eu acho que ele é um texto muito importante nesse momento, porque ele fala diretamente à liderança. Paulo falando para Timóteo, aliás. Os amados irmãos que têm essa vocação de missões, de missiologia, ou seja, refletir sobre a missão, nós precisamos muito ler as cartas pastorais, primeira carta de Timóteo, segunda carta de Timóteo, Tito. É o melhor seminário que existe, porque é a parte da Bíblia, nessa biblioteca direcionada à liderança. E Paulo, é muito interessante que ele inicia o ensinamento sobre a liderança da igreja, falando sobre a cidade. Então a gente vai ler aqui os primeiros versos, capítulo 2. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só mediador, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Para isso, fui designado pregador e apóstolo. Digo-lhes a verdade, não minto, mestre da verdadeira fé aos gentios. Então que a palavra gere frutos nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu quero iniciar dizendo que Deus não é brasileiro. É uma bênção você saber disso. Dá um alívio no nosso coração, né, meus irmãos? A Bíblia fala que Deus é luz, Deus é espírito, Deus é fiel, Deus é amor. Então Deus não é brasileiro. Brasileiros somos nós. Somos nós que precisamos de Deus, não é Deus quem precisa de nós. Nós precisamos de Deus. E aqui existe uma palavra-chave, que é a palavra basileum, uma palavra que se repete 115 vezes no Novo Testamento. A palavra basileum é traduzida aqui no texto que eu li na NVI como rei, né? Orar pelo rei e por todos que exercem autoridade, né? Hiperoque, autoridade, mas basileum é a palavra rei. Por exemplo, Davi é chamado de rei no Novo Testamento, Basileum, Davi. Mas Herodes também é chamado de rei, Basileum, Herodes. Jesus é chamado de Basileum. É falado em Atos 17:7, por exemplo, que os cristãos anunciavam um outro Basileum, um outro rei. Eles se insurgiam contra a autoridade de César, que também era chamado de Basileum. Então, Basileum, o faraó é chamado de Basileum, lá o rei do Egito, o Basileum do Egito, Atos 7, verso 10. Apocalipse também vai usar a mesma palavra, Apocalipse 21, 24, que Jesus é o rei, é o Basileum. Quer dizer, Basileum é a palavra básica para se referir ao poder no Novo Testamento. E aqui está dizendo que nós devemos orar pelos reis.
você percebe que o guarda-chuva é bem amplo, ele vai de Jesus a Herodes, essa palavra, né? Então nós entendemos que Basileia não tem a ver com a essência, é uma função. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É uma função, como uma cadeira, ela é uma função. Não é quem senta é diferente. Mas Basileia no Novo Testamento é um ensinamento muito claro na Bíblia, que é apenas uma função, é um cargo, uma função. E diferentes pessoas podem ocupar essa função. E aí nós aprendemos algo fundamental, que são os dois extremos que nós não podemos cair. O primeiro extremo, messianizar o líder político, messianizar a própria política. O outro extremo, demonizar o líder político, demonizar a cidadania, demonizar os partidos. O cristão está acima dessas coisas, porque há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Amém, queridos irmãos? Então, essa fala é muito importante. Olha o contexto que ela aparece. Quando Paulo está falando sobre a cidadania, sobre a nossa postura diante da sociedade, ele vai dizer, há um só mediador. Então, o primeiro erro é quando nós começamos a messianizar ou uma autoridade política, ou a própria política em si. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? É a tentação do deserto. Quando Satanás, o tentador, ele fala para Cristo, olha como que o discurso é sedutor. Vamos transformar tudo em pão. Transformação. Transformação é a palavra mais bonita que tem. Transformação. Vamos transformar em pão. A gente não quer pegar pão e fazer pedra. A gente quer ver pedra para pão. Nobre objetivo. Com isso, vamos provar que somos filhos de Deus. Parece uma pregação bonita. É o diabo falando para Jesus. E aí Jesus fala, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então deixa eu explicar uma coisa para você que é simples. Nenhuma ideologia política é capaz de domesticar a fé cristã. A fé cristã é indomesticável. O Espírito sopra onde quer. Eu estou estudando isso há 15 anos. Vou terminar, se Deus quiser, daqui a 1 ano e meio, minha tese de doutorado no Largo de São Francisco da USP. Vou publicar um livro, vou vender e vou ficar rico. Porque ninguém entende isso. Ninguém está entendendo isso. Nenhuma ideologia política, a fé cristã não é de esquerda, de direita, de centro, ela é acima das ideologias, porque a fé cristã transcende as culturas, as épocas. Há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, amém, queridos irmãos? Então existem diferentes maneiras cristãs de você atuar. Você pode pegar valores mais cristãos da esquerda, ao centro, à direita, para usar o vocabulário léxico político contemporâneo, mas você tem que ficar esperto, porque em todo espectro político e ideológico também você vai encontrar valores anticristãos, deu para entender? Então o nosso crivo é Jesus e não a ideologia política. Então o primeiro erro é a messianização da política. Se você está nervoso demais, candidata você que a gente vota em você. Tem limite para ser chato, jamais esqueça isso. Você fala, eu estou ultrapassando o limite de ser chato, né? Você não pode messianizar. Mas o outro extremo é a pessoa que demoniza. É política do demônio, tá no partido, tá sujo, não sei o quê. É errado, porque Paulo está falando que nós devemos orar. A nossa postura é espiritual diante de tudo. Amém, queridos irmãos? Nós devemos nos importar, nós devemos conversar sobre isso. Não tem problema falar de política, não tem problema falar da sociedade. Aliás, é um dever falar sobre isso. É pecado não falar sobre isso. É o que a gente vai estudar. O pecado é não conversar sobre isso. Aí que está o pecado. Você ser uma pessoa que foge da realidade. Não existe missão no vácuo. Eu não sei se o Felipe dos Anjos explicou isso, porque está nos anjos. Então, o Felipe, eu conversei com ele esses dias. E eu gosto do Felipe por causa disso, porque o Felipe é prático. Ele vai falar de coisas da cidade. E tá certo, porque Jesus não encarnou na Matrix. Eu sei que você está empolgado que vai ser a Matrix 4. Eu sei que você gosta de Tron. Eu sei que você, igual minha filhinha, que gosta de De Volta ao Futuro. Mas a ficção é uma coisa, a realidade é outra. E Jesus, ele encarnou no tempo e no espaço. Amém, queridos irmãos? Nós somos cristãos ortodoxos. A gente acredita na ressurreição de Jesus. Nós precisamos entender isso. Nós não podemos fugir da realidade. Eu quero deixar com vocês, pelo menos aqui, 4 princípios simples, diretos e claros que o apóstolo Paulo coloca para a nossa ação política, sem a gente cair nos extremos. Amém, queridos? Sem a gente cair nos extremos. E eu coloquei tudo com P no começo, porque a aliteração ajuda a didática. As pessoas são burras. Então, quanto maior o dispersação, você tem que, tudo você fala didático. Eu estou falando com líderes aqui, amém, queridos? É uma dica que eu te dou: coloca as coisas com aliteração. Então repita comigo: primário, pacífico,
plural profético. Eu vou falar sobre isso. São 4 princípios bíblicos para você lidar com a política. Primeiro, primário. A igreja não deixa para falar de política quando o mundo acabou. É antes de tudo. Você tem que falar da sua cidade, da cultura, da arte, antes, é no início da missão e não no final, como infelizmente é a tradição brasileira. Olha o que Paulo fala no começo do capítulo 2. Antes de tudo, eu recomendo que orem pela cidade, que orem pelas instituições, que orem pelos que exercem autoridade. É antes. Qual que é o primeiro problema da igreja brasileira? Ela é alienada, ela vai... Aí de repente, tem um Brasil para cuidar. A igreja, ela faz tudo errado. É por isso que dá errado, porque ela não segue coisas elementares. O caráter da nossa preocupação com a política é primário. Paulo só vai falar de coisas importantes aqui. Ele vai falar da vida do presbítero, ele vai falar do diácono, ele vai falar sobre assuntos da hospitalidade, ele vai falar para você não ficar brigando à toa, ele vai falar um monte de detalhes da vida da igreja. Mas é uma coisa óbvia. Como é que vai ter igreja se eu não oro pela rua da igreja, se eu não oro por liberdade para pregar, se eu não oro por questões elementares, se eu não oro para o bairro onde a igreja está, se eu não amo a cidade onde Deus me colocou? Ama mais a sua cidade em nome de Jesus, amém, queridos irmãos? Tem um texto do experiente missionário Wesley Duell, um missionário metodista. Leia todos os livros do Wesley Duell, muito piedoso ele, e tem um texto que só o título você já fica quebrantado. Por qual cidade você tem orado? Muitas vezes nossas orações são provincianas demais, é só você, ora, começa a orar pelo teu bairro, começa a orar. Você não tem como amar o que você não conheça. Conheça mais o Brasil, conheça mais a sua cidade, valorize mais a sua cidade. Onde está escrito isso? Aqui. Antes de tudo, ore pelo local onde você está. Ele não está falando para orar quando der, ele não está falando para orar quando tiver tempo. Preocupar com o Brasil, preocupar com a cidade não é uma questão periférica na fé cristã, é uma questão primária. É a primeira lição da igreja, é orar por onde eu estou. Eu sou um dos embaixadores lá da Missão Mais. Eu não sei se tem alguém da Missão Mais aqui, a nossa base em Colombo, no Paraná. E nós lidamos desde o terremoto do Haiti, vai fazer 10 anos agora o terremoto do Haiti. Nós enviamos, na época eu liderava os jovens na Igreja Batista Getsemane, em Belo Horizonte, nós enviamos 30 jovens para o Haiti, e a partir desses 30 jovens, o missionário Mário Freitas iniciou a Missão Mais. Foi assim que nasceu a Missão Mais, quando teve uma resposta àquela crise. E aí, a Missão Mais hoje, ela foi se consolidando, nesses 10 anos, como uma entidade protestante pioneira na contemporaneidade, na ajuda da questão dos refugiados, do abrigo dos refugiados, de receber as pessoas. E eu não sei se você já teve oportunidade de conversar no mano a mano com uma família de refugiados, com uma família que não tem liberdade de pregar a palavra de Deus lá no país dele. Eu não sei se você já teve essa oportunidade. Às vezes você escuta falar, você escuta a pessoa pregar e vai embora. Eu desafio você, entre em contato com a Missão Mais, com a Portas Abertas, e vai conversar com uma família que acabou de chegar de um país onde não pode pregar o Evangelho. Eu não sei se você sabe, mas quando o Papa Francisco esteve no Brasil, ele teve a reunião com os bispos, né, a CNBB, ele reuniu todos os bispos da Igreja Católica, e ele falou uma coisa sobre política. Ele falou assim, com relação à política, eu que sou o Papa Francisco, tenho uma coisa a dizer, uma coisa: continuem lutando para manter a liberdade religiosa. Toda a teologia política católica resume nessa frase na contemporaneidade: lutar pela liberdade religiosa. Então nós devemos ser mais agradecidos pelo Brasil também, em nome de Jesus. Porque aqui dá para pregar, aqui dá para ter um festival como esse, aqui a nossa liberdade não está ameaçada. Agora, nós precisamos então amar o Brasil, saber ver o lírio que tem no Brasil, não só o delírio. O delírio é fácil de perceber, mas Jesus mandou: olha os delírios do campo. Ele falou isso? Olha os lírios do campo. A incapacidade de ver o que tem de bom na criação, a incapacidade de perceber as questões boas que acontecem no Brasil é um pecado também de ingratidão, de murmuração, de nunca nada tá bom. E aí o seu discurso fica tóxico. Antes de você falar, você já é chato, você já é carimbado, você não percebe. Mas quando você vem com um discursozinho muito pronto, imediatamente você já é colocado num compartimento e é difícil depois você sair de lá. E o que nós falamos no início? A fé cristã não se presta a ser domesticada por ideologia nenhuma. Amém, queridos irmãos? Uma primeira palavra. Eu desafio os amados irmãos a nós praticarmos isso daqui.
colocarmos a nossa reflexão sobre a nossa cidade, sobre a nossa cultura. Visite o museu da sua cidade. Visite. Eu chego numa cidade para pregar, a primeira coisa que eu falo, me leve para o museu. Eu não sei onde fica, tá vendo? Você quer impactar a sua cidade, você não conhece nem a história da sua própria cidade. Esses dias eu dei uma sova nos meninos de Londrina. Porque eu tô sabendo tudo de Londrina. Tem alguém de Londrina aí agora? Eu tô mais londrinense que os londrinenses. Estamos com déficit de londrinenses aqui na conferência, o Botelho. Falei, cara, você tem que conhecer a história da sua própria cidade. Você sabia que em Londrina é uma das raras cidades no Brasil onde teve uma igreja protestante antes de uma igreja católica? Conheça o museu da sua cidade, o Marcos Almeida. Marcos Almeida, eu quero impactar a cultura brasileira. Eu falei assim, Marcos, primeiro, cala a boca. Você mora em Vila Velha. Nenhuma pessoa impactou o mundo. Você tem que vir pro centro. Falei com ele. Você tem que vir onde está a imprensa. Você tem que chegar e você tem que chegar chegando. Aí ele veio para São Paulo. Fomos lá, dormiu na minha casa, ficou lá na minha casa. Dorme aqui, dorme aqui. Deixa eu ensinar o caminho das pedras para você. Deita aqui, dorme, cala a boca. Aí, sim, mestre, senhor Miyagi. Falei, só obedece. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo. Tem que ter iniciativa para fazer as coisas. As coisas não vão acontecer. Falei, aí fui lá, apresentei ele para Didi Couto, apresentadora do programa Metrópolis da TV Cultura. Levei, peguei na mão, maldito do Marcos, vamos lá, vem aqui, Vila Velha, que eu vou te ensinar a vida. Levei, coloquei o Marcos sentado no auditório do Ibirapuera, no auditório Oscar Niemeyer, aniversário de 30 anos do Metrópolis. Peguei o ingresso para ele, senta aqui. Aí ele viu lá, aqui, se você não falar aqui, você não vai falar em lugar nenhum. Você vai ficar falando na periferia. Jesus está falando a gente falar para impactar de verdade a cidade. Você não vai impactar essa moleza não, Marcos. Vamos lá. O Marcos aprendeu na hora. O menino já falou. O Marcos fez a entrevista agora no Itaú Cultural, que foi outro lugar que eu levei. Levei lá no Itaú Cultural. Você sabe quem que é Eduardo Saron? Não, você não vai mudar nada desse jeito. Eu pensei que eu tinha que saber Calvino. E Calvino esquece. É Eduardo Saron que você tem que conhecer. O cara dirige o maior instituto cultural do Brasil. Quem que é Facundo Guerra? Não sei. O cara é o dono da noite de São Paulo. Os maiores empreendimentos de São Paulo. Você tem que estar conectado, cara. O Marcos aprendeu. O Marcos está detonando para a glória de Deus. Projeto capa da Rolling Stone. Ou vamos falar de missão séria, ou sai daqui, cara. Fica aí no Festival Gospel, que dá tudo certo para você. Agora, nós precisamos, de uma vez por todas, impactar, salgar de verdade a cultura brasileira. Quem está comigo aí? Amém, queridos irmãos? Não dá para ficar com o papo furado. Vamos mudar o mundo. Qual que é a sua produção na imprensa? É o boletim da igreja. Pelo amor de Deus, meu irmão. Isso é coisa de criança. Faz um tabloide cultural. Não fique esperando. Ninguém vai chegar e fazer para você. Coloca em ação o teu dom, meu irmão. Não sepulta o teu dom. Antes de tudo, ore pelas autoridades. Comece a orar pelas pessoas da sua área. Por exemplo, lá em Belo Horizonte, eu sempre falei para os meninos estudarem e não serem burros. Eu sempre falei isso, meus irmãos. Nós não podemos ser pessoas burras. Algumas pessoas vão falar, é a burrice em estado bruto, intocada pela inteligência, meus amados irmãos. Um cristal de ignorância. Falei, cara, lê um livro, a pessoa se acomoda. Não seja um acomodado, cara. Para de relinchar quando você fala. Você acha que é por acaso que ninguém tem voz na igreja? É porque nós somos burros. Não lê literatura básica, está falando de coisa dos anos 70. Nós estamos indo para 2020, nós estamos indo para 2022, 200 anos da independência, 100 anos do movimento modernista, e a igreja evangélica, a quem? Só reclama de tudo, não propõe nada, não propõe uma síntese de Brasil, lutando pelo passado. Vamos lutar pelo futuro em nome de Jesus, amém, queridos? Então, lá em Belo Horizonte, deixa eu me acalmar, sai Malafaia, sai de mim. O que é o negócio? Eu comecei a pregar lá no Belo Horizonte nas formaturas. Os meninos começaram, eu estava falando que eles eram burros. Vocês têm que estudar, não tem medo de estudar. Para de desculpa, para de preguiça. Os moleques começaram a estudar, comer livro, estudar. Começaram a passar nas melhores faculdades. Resumo da ópera. As 9 últimas formaturas de medicina da UFMG eu fui convidado para pregar. Preguei inclusive na desse ano em janeiro. Porque os meninos foram aprovados, os meninos se formaram, os meninos convidaram o pastor deles para falar. Aí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que falar em formatura é uma grande oportunidade de testemunhar o amor de Jesus. A galera vai ficar obrigada a te ouvir ali 1 hora. Né, Josiel?
casamento, formatura, tem que ressuscitar a capelania. Nós temos que ressuscitar o valor da capelania. Tem a capelania de visitar, mas tem a capelania de falar em público. A oratória sacra. Foi assim que os presbiterianos, por exemplo, se estabeleceram no Brasil. Reverendo Aníbal Reis. Os príncipes do Brasil sentavam para ouvir o reverendo Aníbal Reis pregar na Catedral Presbiteriana do Rio. Porque o cara era um orador, o cara chegava e falava a palavra de Deus. Resultado, eu comecei a falar, gente, eu vou orar para Deus abrir portas para eu falar nas formaturas do Brasil. E comecei a orar intencionalmente por isso. Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu comecei a praticar assim, não, peraí, eu vou orar pelas autoridades. Deus está abrindo portas para eu falar no meio acadêmico. Eu vou começar a orar, Deus, abre portas, abre portas, abre portas. E aí eu falei assim, qual que é a faculdade mais difícil de falar na formatura? Largo do São Francisco, na USP. Faculdade onde 14 presidentes da República estudaram, onde Joaquim Nabuco estudou, onde Rui Barbosa estudou, Monteiro Lobato estudou, até o Luciano Huck estudou. Ele não formou, mas ele entrou lá. Lígia Fagundes Telles estudou lá. Falei, Deus, eu falei assim, eu quero pregar antes dos 40 anos, eu quero ter a oportunidade de honrar o teu nome e de pregar na formatura do Largo de São Francisco. Eu preguei com 28 anos, antes dos 30. O que eu estou querendo dizer? Se você começar a orar para valer, eu quero ser um esportista, eu não sei qual que é a área da tua missão, amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Mas você tem que orar. Você tem que orar. A nossa tarefa é espiritual, é reclamar menos e orar mais, em nome de Jesus. Fala, Deus, abençoa o pessoal do esporte, abençoa o pessoal da pintura, abençoa o pessoal da música, abençoa essas pessoas, Deus. Comece a orar. Quando você menos perceber, você vai estar lá, você vai lembrar disso que eu estou te falando. Quando você assustar, você está lá, aí você vai lá e fala o nome de Jesus, e honra o nome de Jesus. Abre a mão assim, Deus, em primeiro lugar nós oramos por esse caráter primário da cultura e da cidade. Deus, nós pedimos perdão, porque muitas vezes nós somos completamente ineficientes, enterramos talentos, sepultamos os talentos que o Senhor nos dá. Muitas vezes, ó Deus, a gente fica esperando uma coisa acontecer, e está escrito aqui, antes de tudo, antes do presbítero, antes do diácono, antes do rico, antes do pobre, antes de tudo, nós devemos recomendo que façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Queremos levar isso mais a sério, Deus. Muitas vezes a gente só depois, com muita preguiça, tem que cuidar. Muda isso na nossa geração em nome de Jesus, ó Deus, porque nós não queremos continuar como está. Nós não queremos continuar só ouvindo notícias ruins, notícias humilhantes para o Brasil, de violência entre os jovens, o país onde tem mais assassinatos no mundo, o país onde mais jovens são assassinados no mundo, o país onde teve uma das maiores crescimento de suicídio entre jovens do mundo. Nós não queremos isso, Senhor. Tem misericórdia de nós, tem misericórdia da nossa geração. Nós suplicamos ao Senhor em nome de Jesus, amém, queridos? Segundo, Paulo vai falar uma coisa que eu acho mais bonita aqui: pacificador. O caráter cristão, ele tem que ser um caráter que traz paz. Paulo usa 4 palavras gregas para descrever os objetivos da igreja para a cidade. Não confunda as ordens de objetivos. Você tem os objetivos da sua vida pessoal, você tem os objetivos da sua família, não é assim? A igreja tem os objetivos com relação a ela própria. Só que aqui Paulo nos ensina os objetivos da igreja para a cidade. Quais são os objetivos da igreja para a cidade? Não é transformar a cidade numa grande conglomerado evangélico, não é isso. Qual que é o objetivo? Olha as 4 palavras, ele usa a palavra eremon, a palavra esukion, a palavra eusebeia, a palavra senotete, que na NVI foram traduzidas como uma vida tranquila, pacífica, com toda piedade e com toda dignidade. Olha as palavras: pacífico, tranquilo, dignidade, piedade. Esses são os contornos do nosso objetivo para a cidade, amém, queridos? Em nenhum lugar está escrito: orem para que tenhamos discussões todos os dias, brigas sem sentido e a estupidez levada às últimas consequências. Não é isso que está escrito. Só que parece que é isso que a igreja está fazendo. Parece que tem pastor que acorda e fala assim: quem que eu vou perturbar hoje? Está escrito que nós devemos orar pela paz. Eu sempre falo isso, estou repetindo muito isso, sobre a parábola da orelha perdida. Pedro vai e arranca a orelha do sujeito. Jesus: Pedro, tem misericórdia, Pedro. Jesus tem muita paciência com vocês. Eu vou para a cruz, mas ele tem que fazer isso ainda. Aí ele vai,
coloca a orelha no sujeito, guarda a espada, Pedro, e fala assim, ai meu Deus, Jesus ele fala assim, nós não podemos confundir, a igreja não pode ter um comportamento do catolicismo medieval. Não existe nenhum lugar da Bíblia que Jesus monta um exército paramilitar. Isso é Barrabás que fez isso. Ele que fez uma insurreição. Nós acreditamos na ressurreição de Cristo, não é na insurreição de Cristo. Nós não somos essas pessoas. Não existe nenhum lugar que nós vamos pegar metralhadora para sair dando tiro nos outros. Quem faz isso é Osama Bin Laden. E é uma contradição. O Bin Laden chega pro terrorista: o que eu tenho que fazer? O mestre Bin Laden: põe uma bomba em você, vai lá, explode. Mas e você? Eu não, eu vou ficar aqui. Mas e eu? Você vai lá e explode. E depois, virgens no céu, várias. Mas e você? Virgens aqui, agora. O que eu tenho que fazer? Vai lá e explode. Mas você não vai? Não, eu vou ficar aqui olhando você se explodir, eu vou ficar aqui. Mas por quê? Porque eu sou assim, eu gosto de explodir os outros. Eu não, eu fico aqui. Olha Jesus, se alguém quiser me seguir, pegue a sua cruz e siga-me. E ele foi para a cruz. Vocês disseram bem, eu sou mestre de vocês. Se eu que sou mestre de vocês estou lavando os pés, quanto mais vocês. Jesus nos ensinou o caminho do amor. O maior é o menor, os últimos serão os primeiros. Quando sou fraco é que sou forte. É melhor dar do que receber. Aquele que perde a sua vida, esse achará. Isso é evangelho. Aí vem aquele fanático: mas Jesus falou que ele veio trazer espada. No sentido metafórico. Aluno do pré-primário teológico, maternal da Bíblia. Era no sentido metafórico. Ele diz que ele veio separar aquilo que é de Deus, aquilo que não é de Deus. É isso que Jesus veio fazer. O máximo de violência de Jesus foi derrubar umas mesinhas no chão, que ele mesmo construiu, que ele era carpinteiro. Ele que deve ter vendido aquelas mesas. Nossa, mas então significa que ser um cristão é levar desaforo. É isso que significa ser cristão. Por isso que é chato, é difícil ser cristão, é difícil. Caminho estreito. Agora, você quer ser o bonzão, que xinga todo mundo, aí é o caminho largo. O polemicista bobo, que pega telefone e sai gravando, falando mal dos outros. Gente, isso é coisa de menino, de criança. E os problemas que nós precisamos solucionar são problemas sérios, meus irmãos. Eu estava com o Felipe dos Anjos lá quando morreram os meninos em Suzano, dia 13 de março desse ano, 5 jovens assassinados dentro da escola Raul Brasil, professoras, o tio lá dos atiradores. Gente, não dá para descrever o que foi aquilo, não tem como descrever. A gente foi para lá, passamos a noite lá, chorando na porta da escola, a imprensa do mundo lá, entendeu? E aí um dos meninos eu conhecia, fui para casa dele, conversar com a mãe do menino, a cama do menino ali desarrumada, que ele tinha ido para a escola e não voltou no dia, na hora, em tempo real. Então os problemas, às vezes você está alienado, pensa que a vida é só filminho, série, essas coisas. A vida real é dura, é cruel, e nós somos chamados por Jesus para sermos pacificadores nesse mundo. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. É o que o Luther King disse na carta de uma prisão em Birmingham: se vamos ser extremistas, sejamos como Jesus, extremistas do amor. Amém, queridos? Esse é o extremismo nosso. O fanático, já dizia Amós, só sabe contar até 1, só cabe ele no mundo dele. O fanático, o violento, é o ápice do egoísmo. A pessoa agressiva é o ápice da soberba, da arrogância. Ela acredita tanto nela própria que ela mata os outros para manter a honra dela. Sabe essa coisa assim? É só eu. Jesus é o contrário, ele ensinou a entregar. Eu coloquei uma frase esses dias na internet assim: o oposto do amor não é o ódio, é o orgulho. Aí já veio alguém embaixo: não, pastor, tá errado, o oposto do amor é a indiferença. Eu falei: isso que você está falando é uma frase do Érico Veríssimo, mas eu estou falando a Bíblia para você. Por quê? Eu percebi que o conceito mais básico do evangelho, amor, as pessoas não a igreja evangélica, os jovens hoje alienados da igreja, não sabem nem o que é amor, não sabem nem responder o que é amor, por isso que não tem amor. Amor, de acordo com as escrituras, é entrega, sacrifício, doação. Porque tem uma hashtag que é love is love, né? Amor é amor. Não, amor não é amor, Deus é amor.
Deus é o critério do que é amor. Deus é o padrão do que é amor. E o que é amor? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. Sede, portanto, imitadores de Deus como filhos amados, e andem em amor como Cristo vos amou e entregou a si mesmo. Se amor é a entrega, o oposto completo do amor, que é o pecado, é o orgulho, é o egoísmo, é o querer tudo para mim, é só existe eu no meu próprio mundo. Que Deus quebre isso na nossa vida em nome de Jesus. A paz e o amor estão juntos, meus irmãos. A paz e o amor, quando o amor de Deus está na tua vida, você consegue orar: Deus, abençoa o Brasil para que tenhamos uma vida tranquila, para que os debates políticos, eles são necessários, eles são bem-vindos numa democracia, num lugar onde você pode se expressar, mas até os debates existem limites de bom senso, porque senão ele vira um contrassenso, senão o debate ele se torna um fim em si mesmo, e a Bíblia não nos autoriza a sermos essas pessoas beligerantes. Só que em Timóteo, Paulo fala 6 vezes para você não entrar em discussões inúteis. Ele encerra a carta dizendo isso. Ele fala o tempo inteiro, ele termina aí, ó, evite as conversas, verso 20, capítulo 6, evite as conversas inúteis e profanas. Quer dizer, porque fazendo isso, alguns desviaram da fé. Paulo alerta Timóteo o tempo inteiro a ele não ser um menino que briga à toa. Economize a sua paciência, meu irmão, para as brigas certas em nome de Jesus, amém? Para aquelas que valem a pena. Combati o bom combate. Não entre em briga maligna, não entre em briga autodestrutiva. Canalize a sua voz, canalize o seu timbre, canalize a sua força, canalize aquilo que Deus está te falando para alcançar os objetivos de Deus na sua vida, amém, queridos? E eu fico vendo os meninos perdendo tempo falando mal dos outros, um ferindo ao outro. Nós não precisamos disso, amém, queridos irmãos? Nós não precisamos. Para encerrar, né, esse ponto, o Jesus, ele no final, o desafio, a Bíblia deixa muito claro que o desafio não é matar o diabo, é muito fácil matar o diabo. Jesus mata com o sopro da boca dele, né? A batalha do Armagedon não é uma batalha, os anjos dando tiro, né? O céu está sendo invadido, ali, Miguel. A batalha do Armagedon, ela não é uma briga de Schwarzenegger no metralhador. A batalha é assim, né? Os demônios todos lá de um lado, né? O Beelzebub, a Hannah Montana, a demoniada reunida toda. Do outro lado, Jesus. Começou a batalha da Armagedon. Terminou a batalha da Armagedon. Então o desafio não é... Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? O desafio é entregar. Jesus se entregou na cruz. Foi assim que ele destruiu as trevas. Está consumado. Amém, queridos? Então nós temos que seguir esse caminho. Agora, eu acho importante também deixar uma palavra. Significa então que nós somos o pacifismo pelo pacifismo? Não, é o pacifismo que glorifica Deus. Tem até um texto do C.S. Lewis que chama "Por que não sou pacifista?" Porque você pode também idolatrar o pacifismo, o quietismo, como se isso que fosse salvar o mundo. E não é isso. As forças militares e armadas também têm amplo respaldo bíblico e teológico, claro, em 2000 anos de tradição cristã, nós nunca tivemos problema em harmonizar. No próprio Sermão do Monte, Jesus fala: olha, cumpra suas obrigações, senão o juiz te entrega para o guarda para a cadeia, e você não vai sair de lá enquanto não pagar o que deve. Então é o contrário, a fé cristã fundamenta o direito penal, é o contrário. Então não significa que não pode ter polícia, não é isso. Tem vários centuriões, né? O centurião romano é o primeiro que olha Jesus e fala: esse homem verdadeiramente era o Filho de Deus na cruz. É um militar, a primeira pessoa que fala isso depois que Jesus ele foi ali morto na cruz. Então, que fica essa palavra também para a gente ter esse equilíbrio. Abra as mãos, Deus, nós te louvamos também. Levanta pacificadores no nosso meio, que nós possamos ter mais paz, porque Jesus é o príncipe da paz. A paz que excede a todo entendimento. A palavra diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens a quem Ele quer bem. O Senhor diz, ó Deus, que nós devemos, em Romanos, o que depender de vós, esteja em paz com todos. Tem coisas que estão na nossa mão e que nós às vezes não valorizamos. Que possamos preservar a paz e desse modo testemunhar a Tua presença na nossa vida, em nome de Jesus. Amém, queridos? O caráter plural. Porque o texto diz que nós devemos orar por todos os governantes.
não é o do meu partido, não é o que eu gosto. Eu tenho que orar por todos. Todos. Eu tenho que orar porque Deus morreu por todos os homens. Ele deseja que todos sejam salvos. Sem entrar aqui nas querelas soteriológicas, mas uma coisa que é clara no texto é que o cristianismo tem que ser anunciado a todos. Não existe, vá pregar só a um determinado grupo. Isso não está. Jesus enviou o mundo, as etnias, as nações, as línguas. Vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados. Se a pessoa é eleita ou não, se ela vai ser salva ou não, isso é outra discussão. A missão é voltada a todos, amém, queridos? A missão é voltada a todos. Então é nesse sentido que nós somos inclusivos. Eu recebi um convite um mês passado para falar na Fundação Fernando Henrique Cardoso com representantes do movimento LGBT. Foi a primeira vez que eu fui para um debate assim. Eu acostumado falar sobre essas questões de sexualidade e tal, sempre na igreja e tal. Foi a primeira vez que me chamaram para falar assim, num debate, né? E o nosso pensamento era diferente, né? Essa é outra coisa que você tem que saber. Nós, cristãos, não podemos descolar de 2000 anos de tradição. Ah, não, agora eu sou contra o aborto. Você pode fazer o que você quiser, mas aí você não está na tradição de 2000 anos. Vai brigar com o Tomás de Aquino, com o Agostinho, você já perdeu a briga, entendeu? Vai brigar com a tradição cristã. Tem coisa que não está em negociação na tradição cristã. Aqui, não é que não está em negociação, é uma discussão que sequer tem sentido. Você pode seguir da tua cabeça, mas você... Então, casamento... Na lei pode ser uma coisa, na Bíblia é entre um homem e uma mulher. Leia o texto do John Stott, né? É heterossexual, monogâmico, indissolúvel, público. São as marcas do casamento cristão que aparecem em Coríntios, aparecem em Mateus, na boca de Jesus, desde o Gênesis. Então, quer dizer, nós, católicos, ortodoxos, protestantes, pentecostais, temos um núcleo comum, por isso que somos parte da cristandade, a fé cristã. E aí eu fui chamado para falar a nossa posição. Chegando lá, eu falei, eu vou ter que me preparar melhor, eu tenho que ter as respostas na ponta da língua. E eu, como bom batista que sou, da primeira igreja batista de São Paulo, fui lá falar com o diretor da nossa faculdade teológica, o pastor Lourenço Estélio Rega. Falei, pastor Lourenço, que dica que o senhor me dá para esse tipo de debate? E ele falou, olha, usa 2 palavras. Fala assim, que nós somos inclusivos, mas transformativos. Nós somos inclusivos porque nós não vamos expulsar ninguém. Sai aqui, né? No sentido assim, levanta do culto e vai embora. Não, você não é digno de ouvir o evangelho. Amém, queridos? O evangelho é para todos nós. Todos nós somos pecadores, amém, queridos? Todos nós precisamos de Deus. Então, isso é algo simples da gente entender. Mas nós somos transformativos. Se nós estamos dispostos a seguir Jesus, ele falou, olha, tem que pegar a cruz, tem que renunciar ao teu ego, você não pode amar pai, mãe, é Jesus que dita o ritmo. Sigam-me, é para seguir Jesus, não é ele que tem que seguir a gente. Então eu tenho que me transformar, como diz Romanos 8:29, a ser conforme a imagem do Filho de Deus. E aí chegou lá, não deu outra. Eles perguntam isso. Aí, há tantas do debate, e você? Pastor, e você, pastor? Afinal, o que a sua igreja faz? Eu até arrumei o cabelo, né? A nossa igreja é inclusiva, mas transformativa. E isso foi tão legal, eles arregaram, foi uma resposta que eles não esperavam. E onde está escrito isso? Está escrito aqui. Vamos orar por todos. Você não tem que orar, Deus abençoa a minha igreja, Deus abençoa a minha família. Você pode também orar, mas nós somos chamados a fazer orações mais amorosas, mais misericordiosas, orar por todos os brasileiros, orar por todas as brasileiras. Quando isso se torna um hábito na nossa vida, você vai perceber que vai ficando mais difícil você se chatear com as pessoas. Muda, você fica mais misericordioso do que revoltado. O nosso objetivo tem que ser igual a Jesus. Chegar no final, sendo injustiçado pelo mundo e ainda falar assim, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Muda, ao invés de você ficar com raiva, onde já se viu, por que está fazendo isso? Vai mudando, você fica igual Estevão, sendo apedrejado, a mesma oração de Jesus nos lábios. Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Vem o olhar, o filtro da misericórdia na nossa vida, amém, queridos? E aí você se torna então essa pessoa mais plural, nesse sentido, inclusiva, mas transformativa. Abre a mão assim. Deus, nós também oramos por isso, porque às vezes nós ficamos no nosso gueto, às vezes nós uma espécie de neo-judaísmo, sectários demais, nada tá bom, e a gente sempre vai ver algo ruim no outro grupo, na outra pessoa. Deus, que nós tenhamos olhos mais puros, bem-aventurados os puros de coração, eles verão a Deus, e assim a gente vai ver o Senhor na vida do outro, o Senhor na vida do preso, o Senhor
Senhor na vida do faminto, o Senhor na vida do sedento, o Senhor na vida do que é estrangeiro. A gente começa a ver Deus na vida das pessoas. Tem misericórdia de nós, que possamos também aprender essa lição, nesses tempos onde as pessoas estão embolhadas, onde a intolerância é grande a partir da própria igreja. Muda isso, Senhor, nós te clamamos, muda isso nas nossas vidas, em nome de Jesus, amém, queridos? Em último lugar, o caráter profético. Isso é muito importante. Por quê? Porque Paulo encerra o texto falando: eu fui chamado então como pregador, apóstolo, mestre. Então existe também um critério bíblico muito claro. Existem momentos que você vai falar uma coisa que a pessoa vai ficar chateada. Quem está entendendo? O cristianismo não é algo que vai... Eu vou falar então só o que é para agradar, eu vou ficar tomando... Não, tem algum momento que aí vai ser uma questão espiritual. Não é uma questão de você estar fazendo uma coisa errada. Porque muitas vezes a gente sofre porque estamos fazendo coisa errada. O irmão falou comigo: pastor, ora por mim. Eu, por quê? Não, pastor, eu vou ser preso porque eu não paguei a pressão alimentícia. Não, você tem que ser preso então, eu falei com ele. Eu vou orar para você ser preso, porque você está fora da lei, tem que pagar. Não sai fazendo filho nos outros, agora paga lá, maldito. Não, pastor, eu estou sofrendo. Por quê? Porque eu roubei um banco, eu estou sendo perseguido. Não, você não está sendo... Bem-aventurados os ladrões presos, eu falei com ele. Então, quando você sofrer, tem que sofrer como um cristão. É isso que Pedro diz. Você tem que sofrer por fazer o bem. Aí é o que Jesus falou: bem-aventurado serão vocês quando forem perseguidos por minha causa. Você está fazendo a coisa certa e está sendo perseguido. É uma das marcas da bem-aventurança de Deus na sua vida. O dia que você foi perseguido injustamente, Jesus falou: agradeça a Deus, não estranhe. A Bíblia é curioso que fala: não estranhe, Pedro fala, não ache estranho vocês passarem por sofrimentos injustos. Não ache estranho. O que a gente acha estranho? Entender uma música do Djavan. Isso é estranho. Né, Maria? Minha filhinha abriu o gibi a Maria abriu o gibi da Mônica e o Cascão toma banho. Aí é estranho, né, filha? O dia que o Cascão toma banho. O dia, você estranha o dia que o Palmeiras foi campeão mundial. É uma coisa que a gente não entende. Como assim? O mundo mudou agora, é uma nova era agora, né? Porque é uma nova realidade essa, né? Agora, o dia que você, querido, alguém estiver te xingando à toa, mas eu não fiz nada para essa pessoa. O que eu fiz para essa pessoa? E a pessoa vem endemoniada, te encher o saco. O dia que você tá ali, você não fez nada, você tá tentando ajudar uma pessoa, aí você toma uma rasteira, cai de boca, arrebenta os dentes. Aí vem de você ficar assim: mas por que está acontecendo isso? Aí você alegra e regozija, porque lá no teu coração, que você sabe, na tua comunhão com Deus, amém, queridos? Na tua comunhão com Deus, você sabe: hoje eu estou lutando aqui, eu estou aqui e estou sofrendo. Então esse é o caráter profético da fé cristã. Nós vamos ser perseguidos. Chegam algumas coisas, Jesus falou em João: as trevas não compreendem a luz. Então, se me perseguiram, vão perseguir vocês. Vão perseguir vocês. Eu estava com a Andréa Vargas, vou encerrar contando isso. Lá no Hostel do Gerê, agora, mês passado, que é muito legal o trabalho agora, lá juntamente com a Missão Avalanche. A Andréa está organizando um hostel muito descolado, lá no meio do centro antigo de Vitória, muito legal. E ela falando isso, eu vendo lá, gente, que legal, que bênção. Ela não é uma bênção, Andréa, Missão Avalanche, é uma bênção, gente. Gente, se tem pessoas que deveriam ser canonizadas na igreja evangélica, Diniz e Andréa Vargas. Vamos canonizar eles, Marcos, nós de Jerez mesmo, vamos canonizar eles. Porque, eu estou falando uma mentira para vocês aqui, gente. Quem que vai ser contra Andréa Vargas e o Diniz? Você ficou louco? Você está ficando louco de falar alguma coisa com a Andréia? Cala tua boca! Fala da minha mãe, mas não fala da Andréia. Minha mãe é palmeirense, ela tem motivo. É de verdade. Agora, a Andréia e o Diniz, eu estava lá, gente. Eles ajudando, há anos ajudando os meninos, com tanto amor, arrumando as coisas e fazendo. E ela me contando: Davi, mas ora, por quê? Tá? Questão de dinheiro. Não, dinheiro nós estamos ricos. Eu sou prosperidade agora, Davi. Agora eu sou André da prosperidade. Qual que é o problema? É problema político? Não. O governador pede conselho para mim aqui no Espírito Santo agora, né? O que é? Ela falou: problema espiritual. Tem as pessoas da igreja perturbando. Quem está entendendo o que eu estou falando? Aí é um momento que eu falo: André, é porque você está sendo uma profeta aqui. O que você está fazendo aqui está enfrentando as trevas. Você está fechando motéis e abrindo agências missionárias. Você
Você está tirando mulheres, moças exploradas na prostituição, na pornografia, lá na rua, que dormem. As histórias, meus irmãos, as histórias da Avalanche tem que ter estômago, porque é pesada as histórias. Tirando da sarjeta, e agora estão se tornando missionárias, mulheres de Deus, mulheres abençoadas, pessoas que estão morrendo de doenças sexualmente transmissíveis, e você está ajudando. E isso é uma coisa que você conta com a minha família. Você conta o que a gente puder fazer, a gente vai estar orando. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É o trabalho de um profeta, ele é incompreendido. Você às vezes está sendo incompreendido, meu irmão. Querida, às vezes você é incompreendida. Você chega, você fala, você sabe no seu coração que você está fazendo. É o que Paulo disse. Eu fui chamado como pregador, mestre, apóstolo. Não estranha que você está sendo incompreendido. Não estranhe que você está sendo perseguido. Tenha maior convicção que Deus está te chamando para fazer algo que vai glorificar o nome dele. Amém, queridos? E essa é a beleza. Eu encerro com essa palavra, um apelo à unidade. Né? Especialmente aqui, já que o Marcos me batizou oficialmente como espírito hoje, eu sou o espírito do Rock do Vale. Nós precisamos uns dos outros, meu irmão. Porque o que um está sendo profeta numa área incomodando lá, você está trabalhando na outra, e o outro está trabalhando na outra. E eu coloco um princípio para você. Se você não tem disposição de ir atrás da pessoa, como Jesus ensinou, sozinho, ou depois com 2 ou 3, ou depois com a igreja inteira, para resolver alguma querela de irmãos, não fale dessa pessoa na mídia. Não faz um podcast estúpido que seus netos vão ter vergonha no futuro. Não faça isso, por favor. Se você não é macho, mulher suficiente para ir atrás da pessoa, pessoalmente, resolver olho no olho o que aconteceu, já que você está tão incomodadinho com isso, já que a sua vida carece de sentido e a vida da pessoa, o que ela faz acaba com o teu prazer. Se você não tem coragem, não fala nada em nome de Jesus, amém, queridos? Não fala nada em nome de Jesus, deixa a pessoa trabalhar. Agora, se Deus está te incomodando, às vezes Deus está te incomodando, às vezes você é alguém que Deus te mostrou uma coisa, mas aí sabe qual que é o procedimento? Você liga para a pessoa, acha um amigo em comum e vai atrás da pessoa para resolver. Nós não precisamos criar mais problemas, amém, queridos? E nós precisamos uns dos outros, nós precisamos uns dos outros. Alguns aqui tem iniciativa para fazer as coisas. O Botelho é a pessoa que, primeira conversa que eu tive com o Marcos, ele falou isso comigo: Davi, eu sou um iniciador de coisas. A parada é um começador. Você usou uma palavra assim: eu sou um começador. É um semeador. Eu sou uma pessoa que eu gosto de iniciar, eu gosto de impulsionar as pessoas. É muito bom ter gente com iniciativa. Já viu grupo de amigo que ninguém tem iniciativa? É uma tragédia. O que nós vamos comer? Pizza, cachorro quente, tapioca, nada, vou jejuar. Não chega em lugar nenhum. Aí tem, não, vamos para tal lugar. Aí chega no lugar, né? Chega no lugar. Se não tem iniciativa, os caras conversam, fecha o estabelecimento e não pediu o garçom. Porque fica ali, todo mundo com maconha na cabeça. Tem que ter um que chama a responsa. E tem um. Louvado seja Deus pelos semeadores, amém, queridos? Os que começam as coisas, ele vai e chama o garçom. Se depender do grupo, o que você quer? Qual pizza que vocês querem? Tá na pizzaria. Não, eu quero açaí. Vamos embora, nós não queremos mais pizza. Não, é da pizza pra frente. É da pizza pra frente. O que vocês querem? Ele já resolve. Vocês não querem escolher abobrinha. Ninguém gosta de pizza de abobrinha, meu irmão. Aprende isso. Você pede na tua casa pizza de abobrinha. Você tem que ser prático. É mussarela, frango, tá bom, não reclama. Come a casca. Então o cara já resolve. Ó, pede aí, meia assembleana, meia presbiteriana, tá resolvido. 4 Guaraná, 2 litros de suco e água para os veganos, tá bom. Se fica só o cara com iniciativa, não funciona. Então tem um cara que conduz a situação, que é o exemplo da pessoa que conversa, pessoa alegre. E tem sempre essa pessoa que é a pessoa sociável, ela cria um ambiente. É meio a Ivone assim, né? Ela cria um ambiente acolhedor para nós, não é? Aplauda o Senhor pelo Jaziel e pela Ivone. Eu não consigo pregar olhando para eles. Aplauda o Senhor Jesus. Você chega aqui, quem se sente que está em casa quando chega? Quem se sente que está em casa? A gente chega aqui, entra naquela placa abençoada, Jovens da Verdade, e fala: estou na verdade agora, acabou a mentira. Porque tanta mentira, você já percebeu que você vai falar a verdade, você fala assim, ó, desculpa a sinceridade. Tem que pedir desculpa para falar a verdade, porque todo mundo falso. Aí tem aquela pessoa que ela é alegre, ela chega, ela conta história. Porque tem gente também, que se você depender das pessoas, dos outros, o cara é chato. Chega na mesa, a minha mãe tá doente, caiu o braço dela, pus, jorrou.
Começa a falar de doença na mesa, não foi educada a pessoa. Começa a falar só de tragédia, embrulhando o estômago. A pessoa tá triste. Vira o filme Exorcismo de Emily Rose, em vez de ser alegria o negócio. A pessoa não se toca. Ela pensa que tudo, só os problemas dela importam. Já viu? Tem essa pessoa, não levanta a mão que é você. Normalmente é você. É verdade, é você mesmo, né? A pessoa começa a falar só de coisa. Então aí, eu tava na UTI, aí saiu sangue. A pessoa olha o molho de tomate assim na pizza. Aí tem a pessoa alegre. Ela fala coisas agradáveis. E aí? O que vocês viram? Quem viu Dumbo? Você não viu Dumbo? E você? O que você viu? Aladdin? Ninguém viu? Toy Story? Você não viu? Rei Leão? O que vocês assistem? A pessoa é alegre. Ela fala da... Não é assim? Ela é conectada. E ela conta uma história engraçada. E aí, aquele momento é agradável. Não é assim? Não tem essa pessoa que ela tem uma história. E aí tem um final. Tem que ter alguém com dinheiro, meus irmãos. É uma bênção a pessoa com dinheiro. Porque vai acabar esse encontro. Esse encontro vai acabar. E aí, o que é legal? Um grupo de amigos tem que ter uma iniciativa, tem um que conduz a parada no meio campo e tem que ter o atacante que faz o gol no final. Você tá entendendo? Tem que ter o cara que resolve o problema. E normalmente tem uma pessoa com um perfil mais organizado. Ele tá fazendo conta. Aquele ali não tem dinheiro nenhum. Aquele ele vai pagar pra ele e pra ele. Eu tô com dinheiro aqui e vou ajudar esse. O outro vai dar carona. Tem um que é a pessoa organizada. Porque um começa as coisas, o outro conduz, mas tem um que termina as coisas, que conclui as coisas, que dá forma final. Agora vamos pagar, senão todo mundo vai lavar prato aqui, entendeu? Então, e aí ele está coordenando. Aí você pensa, às vezes você não é esse. Aí você não valoriza o trabalho desse. Se depender de você, você não consegue marcar uma reunião com outra pessoa. É você e mais um. Você chega atrasado. Você não consegue. Você chega atrasado num compromisso com você mesmo. Tem que ter um que organiza. Você acha que é fácil organizar isso aqui? Olha o grau de excelência, de alegria. Parece que eu estou em Woodstock 50 anos atrás. É rock raiz aqui, acaba a luz, ela volta, é uma bênção. Isso é rock and roll. Você chega e tem as bandeiras penduradas, Jesus é a resposta. É assim que funciona, meu irmão. Mas teve que organizar com amor, com carinho. Então, meus irmãos, o que eu estou querendo dar um exemplo das coisas mais simples da vida até as coisas mais complexas. É assim que funciona. E às vezes você é o cara que só conversa, só começa ou termina, mas nós precisamos uns dos outros. Eu proponho a vocês essa frase final: pelo rei, pelo reino e por uma nova realidade. Amém, queridos? Local Podcast.